Renato revela conversa com o presidente Guerra sobre possível saída e deixa claro, se estiver atrapalhando, ele faz questão de ir embora. A derrota no Clássico Grenal aumenta o ambiente de crise no Grêmio e nós vamos falar sobre isso e as consequências depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, vai na KTO, joga com responsabilidade e só se tiver mais de 18 anos. Estamos aqui no estádio Couto Pereira, o palco do Clássico Grenal 4-4-2, Grenal que terminou com a derrota do Grêmio pelo placar de 1-0, um resultado muito dolorido para o torcedor gremista. Tivemos 28 mil torcedores aqui presentes no estádio. O torcedor fez a sua parte, mas volta para casa com a frustração. E por mais que o Grêmio esteja afundado na tabela de classificação nesse momento, podendo chegar à lanterna do campeonato, caso o Fluminense apenas empate neste final de semana, por mais que o Grêmio viva tudo isso que está vivendo, o técnico Renato, a direção gremista, busca um discurso de não terra arrasada. É importante dizermos que apesar desse discurso de tentativa de colocar panos quentes, de tentativa de calmaria e da fala mansa em boa parte da entrevista coletiva do treinador, o Renato ele deu recados importantes. Em vários momentos, mais de 5 vezes, deixou uma mensagem para todos. A mensagem do Renato é: se precisar, eu saio. Pode ser um blefe, pode não ser, pode ser uma conversa de bastidor. O Renato disse que se ele sentir que estiver atrapalhando, ele vai embora. E que o presidente Guerra sabe disso. Que o presidente Guerra, se quiser, pode fazer esse movimento, que é óbvio até porque ele é presidente gremista. Mas o Renato, ele foi além e revelou, por mais que não em detalhes, revelou uma conversa recente, nos últimos dias, dele, treinador, com o mandatário. E uma conversa no sentido de estabelecer um plano futuro. O Renato até chegou a comparar com o ambiente que o Grêmio viveu na temporada de 2023, também ali no final do primeiro semestre, onde houve uma contestação ao trabalho. E de acordo com o comandante, a conversa com o presidente ela foi muito parecida. Em 2023, ele, segundo o próprio, sentou na frente do presidente e disse o seguinte: olha, ou vai ser desse jeito, ou eu tô fora. Se não for desse jeito, eu não abraço. O Renato ele condiciona a sua continuidade no Grêmio a alguns fatores e deixou isso claro para o presidente, que teria, nesta reunião que aconteceu nos últimos dias, abraçado, ou seja, garantindo assim a continuidade do comando técnico e assumindo que não haverá mudanças, não haverá nenhuma ruptura, O Renato, pelo menos, ele coloca isso, de que deu a oportunidade de uma saída, talvez amigável, em comum acordo, mas ao mesmo tempo deixa recado de que pode sair ali na frente. Eu não sei definir direito, mas eu achei o discurso muito vacinado, muito preparatório. E o Renato ele não costuma dar esse tipo de discurso. De qualquer maneira, por mais que nós estejamos aqui falando sobre saídas, rupturas, o presidente Alberto Guerra pediu uma entrevista coletiva muito ruim, diga-se de passagem, muito mal organizada. Ele falou por 1 minuto, 1 minuto e meio, uma coletiva que, infelizmente, você teve grandes dificuldades para consumir nos grandes veículos. Nós estávamos lá, uma bagunça completa da comunicação do Grêmio, mas em meio àquele caos, a ônibus tentando sair, o presidente disse que ninguém será demitido. E o presidente falava sobre o departamento de futebol, porque existia um rumor de que a derrota no Clássico poderia antecipar uma ruptura dentro do comando do futebol gremista, dentro da pasta do futebol. O que eu falo? Falo de dirigentes, falo de Antônio Brum, falo também do Luiz Wagner Vivian. O presidente Guerra ele garantiu a continuidade desses personagens diretivos. Foi uma noite tensa, seguirá sendo um final de semana tenso, um domingo tenso e possivelmente a semana que virá, antes do duelo contra o Atlético Goianiense, também será uma semana muito tensa por conta deste ambiente. Quando eu disse que na reunião com o presidente Guerra, o Renato ponderou ou fez exigências, a gente pode conectar uma outra parte da entrevista coletiva, porque o técnico está insatisfeito. Ele colocou o Rodrigo Eli no comando de ataque e disse na entrevista que colocou porque era a opção que tinha, que era o que dava para fazer.
claramente falando que o grupo é curto e falou isso, né? Verbalizou exatamente esta insatisfação com a falta de opções e a necessidade de ampliar. Ficou incomodado quando o repórter Bruno Ravazoli, do portal GE. Globo, disse que o Renato por hora passava a mão, por hora colocava ali, né, uma insatisfação com o grupo. Ele disse que jamais fez isso, que não está insatisfeito, que confia no grupo dele, mas que faltam peças. Ou seja, ele reclama, ele está reclamando do grupo sim, ele quer reforços, ele acredita na capacidade do Grêmio dar a volta por cima, acredita no seu trabalho, ao mesmo tempo que fala que não sabe dizer quando essa volta por cima será dada. O discurso do Renato pós-clássico Grenal, ele é completamente conflitante. Ora ele fala uma coisa, ora ele diz o que havia afirmado anteriormente, mas é reflexo desse ambiente turbulento, meio zonzo, depois de uma derrota no clássico. O discurso da saúde mental, da saudade de casa, de estar em hotel, de ficar longe da família, ele segue muito forte dentro do Grêmio. E o Grêmio não admite que este ambiente aqui, gremista, seja comparado ao do Internacional, que vive a mesma tragédia. O Grêmio acredita que o Inter tem vantagens, que o Inter volta para casa, e essa é uma explicação que não faz muito sentido, afinal de contas, quem define a logística é o próprio clube. Mas, de qualquer maneira, para o Renato em especial, essa ausência de casa, essa distância dos jogadores dos familiares, está também comprometendo a fase técnica do grupo tricolor, tá? A direção, depois do jogo, nessa entrevista completamente bagunçada, lunática pela organização, evidentemente, a direção ela afirmou que reforços virão. O presidente Guerra garante que haverá um esforço forte por contratações. E o torcedor fica na expectativa. Lembrando, a janela de transferências abre no dia 10 de julho e o objetivo é ter reforços de imediato. Para fechar, uma última informação, o jornalista Carlos Merlo, especialista em mercado sul-americano, ele trouxe que o Panathinaikos da Grécia tenta a contratação de Pavão, Christian Pavão, que foi titular no Grenal, pelo valor de 4 milhões de euros. Essa informação é desmentida veementemente pela direção gremista. Pavão foi comprado esse ano pelo Grêmio por 4 milhões de dólares. O Grêmio diz que Pavão seguirá por aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.